Neemias capítulo 4, nós estudamos no último domingo a respeito de Neemias capítulo 2. E nós falamos a respeito como Deus levantou um líder chamado Neemias para reedificar, para construir os muros. E não quis ir? Os muros foram reedificando através de uma liderança, a liderança de Neemias. Mas toda a obra de Deus tem oposição. E nessa noite eu quero trabalhar sobre o seguinte tema: contra o povo de Deus, a oposição nunca prevalecerá. A palavra de Deus mostra no capítulo 2 que Neemias chega, traz uma palavra de Deus para aquele povo que estava em miséria, um povo que já estava acostumado com os muros derrubados, tudo assim caótico. E o que aconteceu? Deus desperta Neemias e o povo ouve os relatos de Neemias e ganha força. O coração do povo é consolado. E agora Neemias começa a colocar cada um no seu lugar para trabalhar. Capítulo 3, se você observar aí, vai citar, por exemplo, nomes de famílias que ficavam responsáveis por locais específicos. Então, por exemplo, você tem aí no verso 1, levantou com os seus irmãos sacerdotes e reconstruíram o portão das ovelhas, eles consagraram e colocaram os portões no seu lugar, continuaram a reconstrução até a torre de Sem, a torre de Ananel. Além dele, trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles, filhos de Inri, Sacur, filhos de Assaná, e aí você vai ter uma narrativa de praticamente centenas de famílias aí que participaram desse trabalho. Capítulo 3, então, vai relatar as famílias que estão envolvidas, qual o contexto que eles estão vivendo. Um contexto de reconstrução, reconstruir os muros. E quando eles estavam lá, então, envolvidos, chegamos no capítulo 4. Lá no capítulo 2, já tinha surgido o líder dos adversários, chamado Sambalate, também Tobias. Eles são homens que são líderes, inimigos de Israel. Eles são, por exemplo, eles são amonitas, eles são árabes, tem o tal do Gesem também. Todas as regiões em volta de Jerusalém, Israel tem inimigo. Meu Deus, e não é de hoje, hein? Não é de hoje que Israel tem inimigos. E esses inimigos estão cercando Jerusalém, e agora o inimigo mor, né? Com certeza lá arquitetando, dizendo, esse povo aí não vai conseguir prosperar, nós vamos atrapalhar a vida deles. O que aconteceu? Nós temos duas figuras aqui muito emblemáticas. Capítulo 4, verso 1, diz assim: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, como é que ele ficou? Irado e indignado, e começou a zombar dos judeus, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Aí agora aparece mais um líder aqui da oposição. Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Olha a afirmação agora então de Tobias. Essa afirmação é, na verdade, uma palavra que nós podemos chamar de escárnio. O que é um escárnio? É alguém fazer ou falar alguma coisa para nos irritar. A intenção é tirar a pessoa
do centro, né, da centralidade emocional, sobretudo, e deixar ela, então, suscetível a pecar e a errar. Tudo que foi feito aqui foi dito de maneira que a boca do adversário estava falando contra o povo de Deus, através de Sambalate, de Tobias. Não sei se deu tempo, Luciano, deu para pegar o tema aí, para já lançar depois? Nós estamos acompanhando sempre lá os irmãos estão acompanhando pela transmissão, né? Nós temos então as figuras aqui bem declarada pelo texto bíblico: Sambalate, Tobias e todos os que estão em volta de Jerusalém. Jerusalém está sendo edificada, Jerusalém está tendo agora os muros novamente, depois de mais de 140 anos. Os muros que estavam lá derrubados, todos esses anos, já era cultura ver os muros caídos. Mas Neemias agora coloca-se à frente para dizer: vamos levantar esses muros, não podemos ficar nessa miséria, não podemos ficar nessa vergonha. E o que aconteceu? Essa ação agora, no verso 2, é declarada que há uma oposição nítida, conhecida, sem dúvidas. Diz o texto: na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Olha só, é uma declaração de afronta, não é assim, falou assim num grupo particular, falou na frente de todo mundo. Quem são esses judeus? Quem são eles? Quem são eles? E essa afronta, meus irmãos, era muito fácil de cair no, digamos assim, no gatilho, cair na armadilha do inimigo. E eu quero então, nessa noite, apresentar alguns aspectos que esse servo de Deus teve do Senhor iluminação para enfrentar as batalhas aqui e adversidades que eles enfrentaram. Em primeiro lugar, eu quero destacar a respeito de qual é a resposta que nós temos que dar às coisas que nos afrontam muitas vezes, né? Nós também somos afrontados tantas vezes com coisas pequenas ou enormes. Qual é a resposta de Neemias? Se nós temos uma referência de liderança para todos os tipos, da igreja à empresa, é a liderança de Neemias. Se você é líder, se você lidera grupos de pessoas, empresa, você tem que comprar tudo que fala sobre Neemias. É uma referência, é uma referência. Esse servo de Deus toma uma atitude. Vamos ler juntos o verso 4? E depois vocês me contam qual é a atitude dele. Vamos lá juntos. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles. E faz com que seja o despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti. Te provocaram a ira na presença dos construtores. Qual foi a atitude de Neemias em primeiro lugar? Orar. Então, o primeiro passo para nós termos atitudes sábias diante de uma afronta, diante de uma palavra de escárnio contra nós. O que é escárnio? Te levar à ira, tirar do sério. É nós falarmos: Senhor, eu preciso do Senhor nesse momento. É lembrar que Deus é um reto juiz. É saber que Deus pode fazer justiça. E como nós precisamos nesse país, no caso que estamos vivendo, que Deus traga sempre luz, verdade e graça. Amém? Diz assim, povo de Deus, para revelar aquilo que é sujo daquilo que é puro. Sempre, ore sempre assim, e nós vamos cumprir o nosso papel como igreja. Como é o seu ambiente diante desse contexto? Diante de um contexto onde você está com a boa intenção de construir, o texto diz que Neemias se achega, ele toma uma decisão de fato, trabalhar. Ele vai trabalhar, ele vai promover algo que é bom, mas encontra a gente zombando dele. E essa oposição sempre foi marcante. Eu convido você, nós lermos lá em 2 Reis, capítulo 18, deixa marcadinho aí depois Neemias, capítulo 4, nós vamos voltar depois para aí. Capítulo 18 de 2 Reis.
Havia um general do exército da Assíria chamado Rabsaque. Ele era, na verdade, o líder do governo, do rei assírio. E esse líder, ele promove uma ação contra o povo de Deus. Ele vai se levantar e ele vai declarar uma afronta contra o povo de Israel. Esse contexto aqui do rei Ezequias é antes dos muros caírem. É antes da invasão dos babilônicos. É antes. O que aconteceu antes foi que houve um rei chamado Senaqueribe, e através do seu general, humilhando o povo de Israel. E olha o que ele diz, aqui no capítulo 18 de 2 Reis, verso 28. Verso 28 diz assim: então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico. Olha só, que afronta. Ele é assírio. Mas ele falou assim: eu vou declarar em hebraico para todos saberem o que eu estou falando. Escutem as palavras do grande rei. Qual rei? O rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue das mãos do rei da Síria. Verso 31, vamos juntos? Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façamos as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna. Vocês acham que era verdade o que ele estava propondo aqui? Era laço. Era só dizer: estamos rendidos. E a espada descia sobre os pescoços dos homens daquela cidade e nação. Olha o que diz o texto: até que eu venha e os leve para uma terra, verso 32, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão, vinhas, terra de oliveiras de mel. Verso ainda 32, não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das outras nações não puderam livrá-los? Agora aqui eu vou parafrasear para completar esse contexto até o 37. O general diz assim: os outros deuses não livraram os outros povos, por que o Deus de vocês livrará vocês do rei da Síria? Olha só que afronta boa, que lógica. E o que aconteceu? Ezequias fica sabendo da notícia. Ezequias ouve aquilo. E aquele general que humilhava através das palavras o povo de Israel, declarando tudo isso, as notícias chegaram aos ouvidos de Ezequias. Capítulo 19, verso 14. 19, 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Leia aí, rei Ezequias. Ezequias é o rei de Judá, povo de Deus. Ele leu a carta. Olha o que diz o verso: então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Olha só. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Verso 16, vamos juntos? Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha onde ele foi colocar a queixa dele. Você já pensou, Machado? Ser afrontado. E ao invés de dar uma palavra, você ora e fala: não, peraí. Eu sou agora servo de Deus. Tinha gente que declara que o pavio é curto, outros que não tem nem pavio, né? Não é assim que eles falam? Não é assim, Michele? Uns têm pavio, outros nem pavio tem, né? Sabe por quê?
Porque independente do tamanho do pavio, se tem pavio, se a partir do momento que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas, nós podemos buscar, em primeiro lugar, o caminho da dependência. É falar, Senhor, me ajude. O Fábio aqui daria uma burdoada. O fulano aqui, como é que é o seu nome? Você fala o seu nome, eu faria assim, mas o nome do Senhor Jesus me capacita a fazer diferente. O que ele tem para mim? O que eu vou responder nessa situação? Sabe aquela lei dos 10 segundos, Jéssica? Não responde no primeiro segundo não, nem nos 10. Fala, Senhor, me ajude. Ezequias busca a presença do Senhor e chega lá e coloca tudo o que está acontecendo. E sabe qual que foi a resposta? Vira a página comigo aí, verso 35. Depois que Ezequias apresenta a carta diante do Senhor, ora ao Senhor, Ezequias, ele vai ter uma dádiva. Ele sai de lá e ele ouve que o inimigo vem contra eles, e eles colocam inclusive umas ações para proteger os muros. Depois eu vou falar sobre isso. Ezequias ora, pede para que os muros sejam vigiados, vê se tem alguma brecha nos muros aí. Também eles faziam isso lá. Ezequias mandou fazer isso. Dá uma olhada para ver onde que tem uma abertura aí. Oramos e vamos fazer algo como agir. E sabe o que aconteceu? Verso 35. O povo de Deus não levantou uma navalha. Não levantou um canivete. Verso 35, vamos juntos? Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. Essa foi a vitória daquele que colocou em primeiro lugar a sua afronta na presença do Senhor. Ezequias coloca a afronta que recebeu. Ezequias toma o escárnio que recebeu na presença de Deus. Uma coisa que é importante nós lembrarmos, nós nunca podemos nos esquecer quem nós somos agora em Cristo Jesus. Nós somos dependentes dEle. Nós dependemos dEle. Ezequias nos mostra, Neemias nos aponta. Neemias ora ao Senhor, ora ao Senhor. Como nós podemos muitas vezes trocar as mãos pelos pés, ou os pés pelas mãos? Estou na dúvida ainda, hein? Depois vou pesquisar direitinho. Quando nós agimos impensadamente, quando nós tomamos decisões sem avaliar e dizer, Senhor, mostra no meu coração aquilo que está errado e que eu preciso de graça do Senhor. Um segundo aspecto, em primeiro lugar, a oração. Orarmos para que Deus nos dê graça, sabedoria e nos aponte o caminho da resposta. O segundo aspecto, verso 6, diz assim: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Porque o povo tinha o quê? Só José está acompanhando? Não, né? Porque o povo tinha o quê? Vocês não estão acompanhando mesmo, não. Nem na Bíblia, nem na tela, está tudo viajando aí. Ah, não, né? 4:6, vamos lá. Assim reconstruímos as muralhas e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Uma das coisas que o povo de Deus às vezes faz, ou não ora e já sai fazendo, ou então só ora, mas também não faz nada. É uma questão importante, como avaliarmos como devemos agir. Olha o que Neemias faz. Ele orou, e a partir do momento que orou, verso 6, já emenda. Assim reconstruímos até a metade do muro. Ou seja, não teve tempo para ficar, vamos ficar aqui orando e pensando e refletindo. Não, oramos e trabalhamos. Olha que interessante. Por quê? Porque essa é uma necessidade urgente. Tinha necessidade de agir. O muro precisava ser levantado. E o que aconteceu?
eles tomaram por envolvimento na obra. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos disso, né? Nós temos que entender que a maior intenção do nosso adversário, o povo de Judá tinha muito adversário? Ixi. O povo de Israel tinha muito inimigo? Para todos os lados. É só para apontar para nós que nós temos um adversário. Você pode pensar que o seu adversário é o Banco Santander, né? De vez em quando eu penso, tá? Inimigo, capeta, né? Nada disso, nada disso. Isso é heresia 2:10. É falta de controlar para não gastar. O nosso adversário não é o vizinho que levanta o som no domingo à tarde. Esse vai incomodar só os ouvidos, a alma de vez em quando. O nosso maior adversário é aquele que milita contra a nossa vida unida com Cristo. Nós temos um adversário declarado. Não é uma coisa, digamos assim, obscura. Nós é que de vez em quando caímos no conto que é uma coisa assim, distante, aleatória, de vez em quando ele se levanta. Não! Assim como o povo de Israel tinha tantos inimigos, nós temos um adversário, inclusive ele tem uma guerrilha, ele tem um exército lá. Tudo gente na corrente de Deus, tá? Mas ele tem uma cambada lá com ele e que levanta dia e noite contra a sua vida de fé. Ele está o tempo todo batalhando para nos afrontar. E se nós paralisarmos, ele bate palmas. Se você enfrenta qualquer adversidade, você faz aquela oração, a oração de 5 minutos. Aí na segunda-feira, você, mas é difícil demais, eu não dou conta mesmo, não vou ler a Bíblia coisa nenhuma, não vou na igreja coisa nenhuma. Festa nos céus. Opa, nos céus não, no inferno. Porque nós temos um adversário que milita dia e noite. Para quê? Para que você fique paralisado na caminhada espiritual, na caminhada para a sua casa celestial. Meus irmãos, eu fico pensando que nos nossos dias é tão fácil dizer que nós temos algumas preocupações e que elas vão ser resolvidas aqui, né? Quem não quer ter a vida material, casas, né? Prosperidade. Inclusive esse discurso dá muito sucesso, aumenta os views lá. Só que isso não é de fato o foco central da nossa batalha aqui. O nosso adversário, ele não quer saber de outra coisa que não seja paralisá-lo na caminhada com o Senhor Jesus. Ele quer fazer de todas as maneiras, através do casamento problemático, através do trabalho, que de repente é algo que é para ser bom, se torna algo perigoso. É através do ambiente que você frequenta, através da família, através de todos os contextos que você está envolvido. Para quê? Para fazer com que você fique anêmico, apático, desanimado com a caminhada cristã, com a caminhada de fé. O povo de Israel tem uma intenção, construir um muro. O inimigo tem outra, destruir esse plano. Destruir esse plano. O inimigo está furioso. Quanto mais o inimigo fica furioso, mais as lutas se levantam, mais acontece a adversidade. Não é assim? Sempre foi assim. Só que aí é a hora que o fogo levanta e o ouro é apurado. Como é que é esse processo, irmão Luiz? Quanto mais é quente, mais retira o que do ouro? As impurezas, e fica só o ouro mesmo. As impurezas são eliminadas com o calor que ele é submetido. A partir dali que se conhece quem de fato pertence ao Senhor, quem não é do Senhor. Não foi assim lá no Coliseu? Mas não é esse Coliseu que agora a gente viaja lá e passeia lá na Itália. Lá no século I, os cristãos eram colocados, envolvidos em roupas, em peles de animais. E diziam a eles, negue que você é cristão, que você não precisa participar disso. E eles eram colocados no meio do Coliseu, e as feras iam e devoravam, às vezes uma família inteira.
Sabe o que acontecia? O inimigo batia palmas. E na hora que ele pensava que estava vitorioso, há uma história que relata que quando os romanos iam tirando os corpos dos cristãos mortos, há uma história que é contada com ênfase, que o semblante dos cristãos apresentava algo especial, como se fosse um sorriso. E eu creio, sabe por quê? Para envergonhar o diabo, que pode destruir o corpo, mas jamais vai separar um filho do Senhor da presença do Pai, através de Cristo. O fogo aumenta, apura mais, mas também é confirmado quem de fato depende do Senhor. Nós precisamos enfrentar, irmãos, trabalhando através da nossa vida. Eu mencionei agora há pouco, tem gente que o trabalho deveria ser uma bênção. Deveria ser o local que abençoa a família, que supre as necessidades da família, que abençoa no reino, na igreja, supre as necessidades de pessoas. O trabalho é uma maldição. É um ambiente para ser, muitas vezes, envergonhado com propostas erradas. É um local onde a pessoa se apega mais ao dinheiro do que qualquer outra coisa. Nós temos tantos adversários, nós precisamos estar trabalhando no reino. E como nós trabalhamos no reino? Através da sua consciência, da minha consciência, da nossa. Aonde estivermos, nós somos servos do Senhor. O trabalho nunca vai ter gente lá para falar assim, vocês crentes estão nos noticiários, hein? Deixa eu te falar uma coisa, cada um vai prestar conta do que está fazendo, cada um, e que Deus traga luz. Saiba de uma coisa, eu quero e preciso cada dia me posicionar como servo de Deus. A palavra de Deus nos mostra que esse povo ficou cada vez mais confrontado, mas eles trabalhavam. Me fugiu quem era. Eu preciso trazer o nome dele. Salvo engano foi quem? Ele tinha uma filha cega e ele foi preso por pregar. Hudson Taylor, pregando na China. E ele é preso porque pregava o evangelho. E a filha, todos os dias, era vista na praça, porque ela ficava num local que dava para ver a janelinha da cadeia. E esse servo de Deus falava, Senhor, eu a amo, mas o Senhor pode cuidar melhor do que eu dela. Envolvidos no trabalho, irmãos, nós vivemos um contexto que, na verdade, o orar para nós hoje é muito relacionado ao que eu preciso para ficar mais rico, para ficar mais bonito, para ficar mais saudável. Será que nós de fato podemos falar, Senhor, que tudo que eu tenho, o que eu faço, a minha capacidade, que seja apontando para um trabalho que glorifique Cristo Jesus? Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos nos dias onde a nossa adversidade, os nossos adversários são sutis, nos paralisando. Com pouca coisa eles nos paralisam. E nós enfrentamos isso. Na minha Bíblia aqui eu tenho que virar a página, não sei na sua. Diz assim, verso 7. Quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, olha o tanto de gente, os adoditas, ouviram, verso 7, que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante. Como é que está na sua versão aí? Reparação está na minha. Como é que está na sua? Está a brecha aí na sua? Está assim? As brechas foram fechadas. Aí que o inimigo ficou nervoso mesmo. Falou assim, não é possível que esse povo fraco vai conseguir levantar esse muro mesmo. Olha só, até as brechas estão sendo tapadas. E qual que foi a reação dos adversários? Olha só, eles ficaram ainda mais irados, ficaram muito irados, verso 7. Essa é uma das características, viu, Machado, Jéssica, porque foram os últimos a ser recebidos como membros. Por sinal, nota, está devagar, hein? Cadê essa turma para ser recebido como membro, como batizado aqui na frente? Pergunta que não quer calar, né? Precisamos receber, viu? Gelina, quero recebê-la, viu? Vamos preparar isso. Outros irmãos aí, me ajudem falando para mim, pastor, preciso regularizar minha situação. Vamos receber como membros, vamos batizar, vamos caminhar com o Senhor Jesus. Resolvidos.
Quanto mais você se declara, quanto mais você vigia, quanto mais a vida cristã começa a ser para você um estilo de vida, mais o inimigo se enfurece. É claro, porque ele quer promover no seu coração a apatia. De vez em quando eu vou, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu pego para orar. Opa, esse é dos meus. Esse é meio preguiçoso. O povo de Deus está trabalhando e esse trabalho desperta ira no inimigo. E o inimigo ficou irado, mas não podia conter essa obra. Verso 9, porque eu não vou me delongar. Verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Mais uma vez a oração aparece. Vamos ler juntos o verso 9? Diz assim, ó. Encontraram? Porém, nós oramos ao nosso Deus e como pusemos guarda contra eles, de dia. Olha novamente, oração já fala o nome, é orar e agir, é duas conjugações aí, é o orar e o vigiar. A partir do momento que oramos, decidimos colocar guardas. A palavra é guarda, vigilantes. Se ia trocar a ronda, de dia é um, outro grupo à noite, ok, mas tinha vigilância. Então, o terceiro aspecto, a vigilância é essencial. Alguém já brincou assim, né? Crente tem que fazer seguro de carro, viu? Amém? Ó, pouco amém, tem que fazer assim, viu? Toma cuidado. No contexto que nós vivemos, é necessário. Não porque queremos, que é caro com força, né? Mas olha o que o texto diz. Eles estão agora vigilantes. Irmãos, nós temos um adversário. Satanás e os seus anjos, eles têm ódio mortal para um crente que morre aqui, tendo um testemunho de vida santa. Ódio mortal. O que ele deseja é uma apatia. O que ele deseja é ver pessoas desfocadas. E Neemias se levantou dizendo, o rumo, o projeto é nós levantarmos esses muros. E eu fico pensando, irmãos, será que Deus precisa fazer alguma coisa a mais para despertar a sua família? Sua família. Porque igreja forte é família saudável. Não tem jeito. A família, ela é essa base da igreja, da sociedade. É por isso que a igreja nos nossos dias também anda fragilizada. Mas o texto nos mostra que a vigilância estava agora após a oração. E eu quero fazer algumas afirmações, meus irmãos. Nós temos que nos lembrar que nós temos um inimigo feroz. Qual é o maior dos adversários? Qual é o maior dos nossos filmes aí que são hollywoodianos, né? Tem sempre um inimigo, sempre é uma coisa assim, feroz. Ele é muito mais do que qualquer outra figura dessas. Ele tenta contra nós. Pergunto para vocês, você já começou uma semana desejoso de andar com Deus? Amém? É só para os crentes essa. Aí você começa a semana, como é que você tem que vigiar? Tudo que você vai fazer, você tem que vigiar. Você vai conviver como solteiro? Cadê os solteiros? Tem alguns solteiros. Está namorando? Opa, vou encontrar a minha namorada na casa dela, não tem ninguém lá. Ixi, não pode. Vai fazer uma situação, falta de vigilância. Então é prudente eu não ir. Vigilância. A vigilância dos pais. Eu acompanho quem são as amizades dos meus filhos. Eu acompanho para, inclusive, entrevistar. Filho de quem você? Eu não sei, não te conheço, surgiu de onde? Pergunta depois dos 18 para você ver qual vai ser a referência. Nenhuma. Agora com 10, com 9, com 8, com 12, com 13, com o tempo que for. Pergunte quem os meus filhos se relacionam. Com quem que eles se relacionam? Porque a partir desse contexto, meus irmãos, é que ele vai ser cada dia mais influenciado. Essa vigilância é necessária. Irmão, você ora e fica ao mesmo tempo ligado. Ligado. Acho que não sei quem comentou comigo, que o filho foi retirado da van. Porque a van
Era domingo pregando, escola dominical, e a van desconvertendo o menino. Falei, não, eu vou levar o menino, não vou deixar mais na van, não. Tem que acompanhar o tempo todo, irmãos. Não faz igual lá fora, não. Lá fora o padrão, sabe qual é? Eu acompanho meus meninos até o Fundamental 1. Viu, Poliana? Só Fundamental 1. No Fundamental 2, quando ele vai para 6º ano, 7º ano, é o professor que se viram. E sabe o que acontece? Eles são formados lá dentro da escola. E se você não acompanhar nem o caderno do seu menino, você não sabe mesmo o que está acontecendo com ele, com ela. Você tem que acompanhar, vigilante, o que eles assistem, qual rede social que eles estão, nem sei por que estão, mas se estão, acompanhe. Coloca a vigilância lá. Mas sabe por quê? Porque um dia eles vão agradecer e falar assim, eu fui bem criado, teve vigilância. Com toda a vigilância já não é fácil, mas eu fui acompanhado. Para nós que somos casados, os homens, né? Tem algum grupo que te deixa em situação difícil? Sai desse grupo. Fala, não compactua com essas ideias aí, com essas coisas indecentes que são postadas. Não leva a mal, não, mas eu não quero ficar nesse grupo. Não posso ficar nesse grupo. Irmãos, a vigilância ela é algo concreto, não é algo assim aleatório. Opa, vou arrumar uma viagem para sair de casa? Tá bom, uma vez. A não ser em casos, aí a gente ora pelo Marcos, né? Priscila, que tem que viajar. Essas são profissões difíceis, carreteiro. Mas o marido, mas toda semana está voltando. No máximo 10 dias está voltando. Irmãos, ficar fora de casa, tantos dias. Prudência. É um padrão para todos nós, prudência, vigilância. Nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Quanto mais nós que somos o povo de Deus, que temos um adversário tentando nos destruir, nós temos que estar vigilantes. Amém. Um aspecto que nós temos para caminhar, assuma também. Quem já assumiu lá no trabalho, eu sou um servo de Deus, sou crente. Eu sou crente. Não conta a notícia da igreja, não. Não conta a notícia da igreja, não. Conta a notícia de Cristo. Fala, eu sou servo do Senhor Jesus. Você não foi? Não, eu vou ao culto. Não, eu não quero isso, não faz bem para mim. Eu amo a Bíblia. Se apresente como servo de Deus às suas amizades. Porque é uma declaração que você não compactua com algumas ideias que estão aí fora o tempo todo tentando nos assediar. Faz bem. Caminhando, um verso que nós vamos destacar aqui, verso 10. Após orarem, após colocarem guarda, então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças. E os escombros são o quê? Muitos. Os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Você já pensou o líder ouvir isso? Você recebe a notícia, acabou a força, né? Acabou, o funcionário faltou tudo. Tem jeito não. Essa semana não dá jeito não. O desânimo, irmãos, é humano. O desânimo faz parte do nosso viver aqui sobre a terra. Mas olha só que impressionante, ao mesmo tempo que abate, através do desânimo, a força humana, nós temos algo aqui especial, porque assim como Paulo disse, e Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, 9, dá para jogar na tela? Se der, me avisa porque eu vou por ela. 2 Coríntios 12, 9, ele recebeu um alento de Deus, ele tinha um espinho na carne, ele tinha uma dificuldade, ele lutava contra essa dificuldade, e olha o que ele diz agora no verso 9 de 2 Coríntios, está travado? Então eu vou lá para o texto, quem chega primeiro? Está na tela? Vamos ler juntos. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Vamos junto, bem forte agora. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Verso 10.
Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só a afirmação de Paulo, o apóstolo Paulo. O povo pegou, olhou aquela construção, olhou para aquele tanto de escombro e disse assim: os escombros são muitos. Se tinha uma coisa para desanimar o povo de Israel, era escombro. Tirava caminhão, não tinha caminhão na época, tirava caminhão, não acabava mais escombro, Você está doido? Os carregadores no lombo, nas costas, não aguentava mais tirar escombros. Aí eles chegaram e falaram: não dá conta mais não. Ó, a gente teve forças até um certo ponto, ô Neemias, a partir daqui não dá mais não. E aí o que aconteceu? Os olhos deles só via escombros, Meus irmãos, nós temos tantos motivos, para nós citarmos como escombros, não tem não? Às vezes um escombro na sua vida é uma semana difícil. Às vezes o motivo que se levanta na sua caminhada é a família. É um problema lá familiar que não está resolvido. É um ambiente de trabalho complicadíssimo. O que nós mais temos para enxergar são escombros. E ficar prostrados nos escombros. É os filhos rebeldes. É a situação que o marido não reage. Cada circunstância, para quê? Para nós ficarmos com os nossos olhos nos escombros. E o povo de Deus estava lá com os olhos nos escombros. Essa semana o pastor estava uma parte da semana com os olhos nos escombros. Aí estava assim, pensando: mas eu estou tão sozinho. E o pernilongo do Satanás estava no meu lombo. Está tão sozinho, sem uma equipe junto. Nós estamos sem os grupos do trabalho na semana, passando a semana longe um dos outros, nos encontramos só no domingo, de vez em quando nem no domingo nos encontramos. Aí eu comecei a olhar os escombros, sabe, Marquinhos? Mas que caminhada difícil, pesada é essa? E os olhos nos escombros. Quantas vezes os escombros aí, essa quantidade de entulho, se levanta na sua carreira cristã? Pode ser que seja a semana que você está vivendo, o seu casamento, a sua vida. Meus irmãos, a dádiva que nós somos servos de Deus, porque na realidade a obra, o que precisa ser feito, a sua caminhada cristã, o seu casamento, o seu trabalho, não depende da força humana, depende do poder que vem de Cristo. Aí eu dobro os joelhos e eu levanto e falo: Senhor, obrigado porque eu tenho a tua companhia. Aí ele me enxerga, ele me faz enxergar. Não, tem vários ali, ó. Você pode contar, isso aí é uma lorota do diabo para te desanimar. Saiba que Deus sempre terá um grupo, não estará sozinho um povo. Uma igreja não está o pastor sozinho, não está o fulano sozinho. Tem sempre um povo garrado, desejoso de remover o escombro. Em nome de Jesus, ora pelo seu pastor. A caminhada com o Senhor é nós colocarmos os olhos em Cristo. Hebreus 12, verso 2 e 3, nós vamos ler para caminharmos para o final. 2 e 3 de Hebreus. Vai estar na tela? Vamos ler juntos. Hebreus 12, verso 2 e 3. Vamos lá juntos? Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês olhem para Jesus e vejam o modelo dele. Tanto sofrimento, tanta luta. Mas sabe onde que ele está agora? Num trono sublime que ninguém, nenhum governo americano, chinês, Rússia, qualquer um se compara ao trono que ele está assentado. Esse trono é para nós, aqueles que se posicionam e dizem assim: não vai ser escombro de casamento ruim, porque tem casamento ruim, né? Lógico que tem. Assume e vive.
E vive para sempre com ela e com ele. Me contaram lá atrás, não, é assim que você casa e depois é tudo certo. Você faz aquela viagem, volta, é tudo céu. Mentira. Mentira, não é? Mentira. Sabe como é que você vive casamento? É dependendo de Cristo, não da sua esposa, todos os dias. Aí você vai achar ela menos aborrecida. Você vai achar ele menos chato. Você vai implicar menos com ele. Porque você olha para Cristo e fala assim, eu preciso remover esses escombros da má organização. Já contei para vocês, né? Da má organização. Do feijão que... Como é que chama, ali? O feijão que fica aquele cheiro de queimado. Aí o feijão queima, você vai almoçar. Aí você fala, Senhor, retira esse escombro. Essa serva tua tentou. Feijão maravilhoso, Senhor, me dê a graça. Tira meu olfato agora. Ô irmão, ô irmã. Casamento se vence pelo poder do nome de Jesus Cristo. É dois pecadores convivendo juntos. Dois pecadores que dependem de construir através da perseverança, removendo todo tipo de entulho para a glória de Deus. Porque senão, meu irmão, vai fazer que nem o Fábio Júnior, vai para o 8º, 10º, nunca vai encontrar solução. Porque o problema não está externo, está aqui, ó. Quem eu sou. E só Cristo para nos dar graça, para enxergarmos isso diariamente. Para nós terminarmos, lemos já 12:3? Lemos. Meus irmãos, nós temos no Senhor graça. Continue comigo no capítulo 4 para terminarmos. Olha só o que acontece agora. Verso 11. Os inimigos se levantaram, ficaram sabendo e vieram contra o povo de Israel. Vieram de maneira forte. Verso 12. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Verso 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Verso 14, juntos, vamos lá. Depois de fazer essa expensão, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Verso 14, vamos lá, irmãos. Não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Nessa noite, irmãos, eu sei que está no final, mas eu tenho que falar isso, você tem que guardar no seu coração. Presta atenção aqui. Irmãos, hoje é um tempo muito importante para nós. Nós vivemos uma adversidade nesses dias terrível. Nós vivemos como cristãos no nosso país uma batalha terrível. E se nós não nos posicionarmos, como? Vamos lembrar? Orando, trabalhando, vigiando e agora, meus irmãos, lutando. Sabe, meus irmãos, se você não assumir no seu casamento que você é um sacerdote, que você é uma mulher de Deus, sábia, para edificar a sua casa, você não entendeu que você precisa lutar. Irmãos, nós vivemos uma batalha para tentar neutralizar as famílias. O convite de Neemias não é um convite, é uma convocação. Ele diz assim, lutem pelas suas famílias. Lutem pelos seus filhos, pelas suas filhas. Não deixe que o diabo, o inimigo, os nossos adversários nos destruam. Um apelo assim, só se não tiver o Espírito de Deus para se mover. O povo fez o quê? Falou assim, nós vamos lutar nem que for até o último tijolo esse muro. Mas não vamos lutar. Se tiver que pagar com a vida, nós vamos pagar. Mas nós não abriremos mão de lutarmos pela nossa história como povo de Deus. Eu termino dizendo, nós somos o povo de Deus, que Deus avive o nosso coração para lutarmos como servos do Senhor nessa sociedade caída aí fora. Começa lá na escola, Angelina, lá na escola comigo, lá no seu ambiente de trabalho, lá na empresa,
lá no grupo do condomínio, aonde você estiver, nós precisamos nos posicionar e lutar pela palavra do Senhor, sendo amorosos e firmes na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu não vou terminar esse contexto todo, porque o texto é longo. Contudo, o povo de Deus se armou através da espada e da pá. Trabalhavam e vigiavam. Esse é um contexto. Revestivos de parte da armadura, é assim que está o texto lá em Paulo, em Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus. Vir no culto, ler a Bíblia, orar, é revestir da palavra de Deus, é revestir do Senhor para enfrentarmos os embates durante as nossas semanas. Amém? Fique em pé, nós vamos